Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região nesta tarde de... Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira já, Marcão? É isso? Já tem decisão na Libertadores, hein? Tem São Paulo, tem Atlético, tem Corinthians chegando por aí com Boca Juniors. Muita gente nessa expectativa, inclusive eu. Olha, a Alícia já está comigo, Vinícius? Se a Alícia tiver condições, dá uma piscada aqui rapidinho. A Alícia está acompanhando de perto. Boa tarde para você, Alícia, os depoimentos sobre o caso Veracruz, hoje no 1º Distrito Policial de Campinas, porque já há informação, essa informação nós estamos garantindo aqui no Brasil Urgente, de que vai haver indiciamento por homicídio, né, de algumas pessoas ligadas à Clínica Ressonância Magnética aqui de Campinas, né, pessoas ligadas diretamente às 3 mortes que ocorreram no hospital. Lícia, quem é que está sendo ouvido por aí? Tem perspectiva de mais depoimentos para esta quarta-feira? Como é que está a movimentação? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. O Adilson Prando, que é um dos sócios da RMC, prestou depoimento desde as 10 horas da manhã. Foram 6 horas de esclarecimentos ao delegado. Ele saiu agora há pouco e retornou. Os advogados retornaram agora há pouco, advogado tanto da RMC quanto de uma das vítimas e também desse diretor, né, desses diretores da RMC. Neste momento, quem presta esclarecimentos é José Luiz Cury Marins, que também é sócio da RMC, Rodrigo. Eles prestam esclarecimentos a respeito da substância que foi injetada nos 3 pacientes. A expectativa é de que pelo menos Adilson Prando já seja indiciado por homicídio doloso, fraude processual, quebra de sigilo médico, Rodrigo. Na verdade, o que acontece? A polícia, desde o início dessa investigação, tem sido muito criteriosa. Aliás, eu elogiei aqui a polícia, porque o que tem que ser elogiado, a gente tem que elogiar e tem que ser muito transparente, né? Eu elogiei aqui a Polícia Civil pela qualidade com que esse inquérito está sendo construído, né? O inquérito está contando aí com referências técnicas, não só do Instituto de Criminalística, mas também da Unicamp, né? Também das provas periciais e no trabalho de inteligência que a polícia desenvolveu desde que as mortes foram registradas no final de janeiro, no Hospital Veracruz. Então, já houve, acho que no dia 26, não é isso? Não, na semana seguinte, quando foi, hein? Já houve a confirmação de que o que aconteceu no hospital foi no dia 25. No dia 25, houve a confirmação de que houve a morte por erro médico, por erro humano, né? Por erro humano, porque houve lá a troca de uma bolsa de soro fisiológico pelo perfluorocarbono, que é uma substância química, uma espécie de solvente que foi injetado na veia dos pacientes. E agora, o que a polícia, na verdade, quer saber é o papel de cada uma dessas pessoas nesse caso. A polícia quer saber quem foi responsável direto por essa substância estar lá, por que essa substância se misturou ao soro fisiológico, né? Essas pessoas assumiram, colocando essa substância junto ao soro fisiológico, o risco de provocar uma morte? É isso que a polícia quer saber. Agora, algo que precisa ser esclarecido, viu, Lícia? E nós precisamos perguntar para o doutor José Carlos, para os representantes do hospital, os representantes da clínica. A notícia que nós temos é de que as mortes ocorreram por volta das 6h30 da tarde, 7 horas da noite. E a polícia só foi acionada 1h30, quase 2 horas depois. Nesse período, o que aconteceu lá dentro do Veracruz? Nesse período, o que aconteceu lá dentro da Ressonância Magnética Campinas? Né? Nós precisamos saber. Nós precisamos saber. A polícia estuda. Eu acredito que o indiciamento seja uma questão de tempo, seja uma questão aí apenas processual dentro desse inquérito. Deve sair entre hoje e amanhã, no mais tardar no fim da semana. Mas a polícia está colocando aí fraude processual, porque não foi apresentada a substância perfluorocarbono para ninguém, né? Está colocando, me parece aí, um problema médico, de ética médica, não é isso,
Ô, Lícia, quebra de ética, não é um negócio Exatamente, assim? Rodrigo. Por quê? Porque exibiram na internet um estudo que estava sendo praticado dentro do hospital, né? E revelaram nomes de pacientes que se sentiram constrangidos. E, além disso, a possibilidade que essas pessoas que têm ligação com o trabalho exercido lá dentro, né, tenham assumido a responsabilidade de provocar um efeito como a morte desses 3 pacientes. Então é isso que está sendo colocado nesse momento, né? Os responsáveis devem ser indiciados por homicídio, né? A Lícia continua acompanhando, só reforça para a gente, Lícia. Então o doutor Adilson Prando, que inclusive era um dos sócios da clínica, prestou depoimento durante o período da manhã e agora mais uma pessoa está sendo ouvida, né? Exatamente, Rodrigo. Quem deve ser ouvido agora nos próximos minutos é José Luiz Cury Marins, que também é sócio da RMC. Rodrigo, só ressaltando, agora há pouco eu conversei com a advogada da auxiliar de enfermagem que teria aplicado a substância nos pacientes e ela voltou a afirmar que a cliente dela é inocente, que ela estaria trabalhando na clínica, na RMC, há apenas 10 dias e não teria passado por nenhum processo de treinamento, Rodrigo. É o que sustenta a defesa, nós vamos acompanhar para ver como é que isso vai ser relatado no inquérito. A Lícia volta ainda hoje para atualizar para a gente a situação desses depoimentos lá no 1º Distrito Policial de Campinas. Você está vendo a movimentação de advogados, das pessoas que estão sendo ouvidas. Não sei, inclusive, se a polícia já se manifestou sobre o caso, porque de forma oficial a polícia parece que só vai se manifestar depois de concluída a fase de inquéritos. Mas daqui a pouco a Lícia vai contar para a gente se ela conseguiu ouvir alguma coisa do delegado responsável, né, das pessoas que estão por lá. Já já a Lícia volta para falar ao vivo aqui na tela da Band, nesse Brasil Urgente. Pode vir comigo? É um flagrante, hein? Um casal que vendia drogas na região central de Campinas foi preso, né? O homem estava com várias porções de crack. Sabe onde é que ele estava escondendo, ô Marcão? O crack que os caras vão fumar depois? Não, o Marcão está sinalizando num lugar aqui, mas é pertinho, viu, ô Marcão? É pertinho desse lugar que o Marcão achou. Tava na cueca. O cara escondia na cueca. Ficou pro outro lá e fumar, doidão. De tabela, hein? O que ele não faz? A Carla Ramil é quem tem os detalhes. Se bem que o cara que fuma crack, você acha que ele está preocupado com isso? É só eu que sou bobo de ficar pensando nisso. Tá aqui, ó. Olho na notícia. Policiais da Rocan faziam patrulhamento pela região central quando desconfiaram do comportamento deste casal. O local é conhecido como ponto de tráfico, onde um casal, ao avistar as viaturas, uma mulher tentou sair andando rapidamente, sendo abordada em seguida, e o rapaz detido no mesmo local. No bolso da blusa da mulher, os PMs encontraram 80 pedras de crack e 67 pinos de cocaína. O rapaz escondia na cueca mais 15 pedras de crack. Sempre estamos detendo indivíduos com entorpecente naquele local. Um deles informou que estava para sustentar o próprio vício e a mulher por dificuldade financeira. Ângela Batista Souza, de 34 anos, e Eric Leandro da Silva, de 28, foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Ela já tinha várias passagens pela polícia pelo mesmo tipo de crime. Ele por furto e roubo. A mulher foi encaminhada à cadeia feminina de Paulínia e o rapaz foi para o 2º Distrito Policial. Olha, é o local mais do que conhecido de tráfico de drogas, é essa região aí do Terminal Central de Campinas, né? Agora, sabe qual que é o problema, gente? É que vão tirar esse casal de lá e daqui a pouquinho já tem outro casal, outros 5 casais, outras 200 pessoas traficando droga por ali. Porque onde tem usuário de droga, tem droga. Onde tem droga, tem violência. Então, se não houver um trabalho conjunto ali, não vai adiantar nada. É como enxugar gelo. Você precisa ter um trabalho de fiscalização de fronteira. Nós não produzimos cocaína aqui no nosso país. Essa cocaína para produzir o crack vem de fora. Cadê o trabalho na fronteira para evitar que a cocaína chegue aqui? Segundo, cadê o trabalho de ajuda a esses usuários para que eles não comprem mais droga? Cadê o trabalho preventivo para que novos viciados não surjam? Né? Esse é um trabalho que precisa ser feito. Senão é enxugar gelo. Hoje prende 2, amanhã tem 5 lá no lugar. Tem 5. Vem comigo aqui. Um bandido foi parar na cadeia depois de ser flagrado tentando furtar uma bicicleta em Americana. Tinha ladrão de galinha. Lá na minha cidade tinha muito ladrão de galinha, mas tinha ladrão de boné, ladrão de bicicleta também.
Você acha que tem bandido só preocupado com coisa grande? Não tem não, meu. A Tuila Maia traz essa história pra gente. Olho na notícia. As imagens feitas pelos guardas municipais mostram o trabalho dos GMs na abordagem. O crime ocorreu em uma das avenidas mais movimentadas de Americana. Prestando atenção no movimento da rua, um deles entra na bicicletaria quando o outro dá uma rápida cobertura do lado de fora e também entra no estabelecimento. Em poucos segundos, a dupla surpreende o ladrão no momento em que ele planejava fazer a limpa no comércio. De acordo com a Gama, Alexandre da Silva, de 24 anos, entrou na bicicletaria por volta das 6 da manhã. Um vizinho percebeu a ação do criminoso e chamou a polícia. O homem foi levado para a delegacia e encaminhado para a cadeia pública de Sumaré, onde vai cumprir pena por furto qualificado. Terrível, o cara foi roubar uma bicicleta. Meu. Mas você estava preparando uma limpa, como disse a Tuila Maia. Aliás, hoje é aniversário da Tuila, né? Deve estar fazendo 18, 19 anos. A Tuila é muito nova ainda. Tem cara de 15, né, Tuila? Parabéns para a Tuila Maia, de toda a equipe aqui do Brasil Urgente, viu? Para Campinas e região. Olha a ação dos guardas municipais. Isso aí é tudo necessário, gente. Essa ação tática é necessária para preservar a integridade dos policiais, dos guardas. Você não sabe se o cara está armado, se ele vai reagir, não vai reagir. Aí é o momento em que eles entram, né, fazem a abordagem e logo depois ali na edição sai o camarada algemado, né, e detido. É menos um para encher a nossa sacola aqui do lado de fora, meu camarada. Pode vir comigo aqui. A Prefeitura de Cordeirópolis resolveu afastar uma funcionária da creche municipal, o Arde Abraão de Campos Toledo, não é isso? Bom, ela é suspeita, gente, eu vou falar aqui como a gente deve falar. A criança faz o quê? Faz cocô na calça, não é isso? Ela é suspeita de esfregar o cocô no rosto de um menino de 4 anos. A Polícia Civil e o Conselho Tutelar também estão acompanhando o caso. Olha, não adianta a gente condenar aqui antes da hora, tem que esperar que todo o caso seja investigado e profundamente. Agora, é inadmissível que esse tipo de coisa aconteça. Inadmissível que esse tipo de coisa aconteça. E olha, com a degradação da educação nesse país, com salários cada vez menores, o incentivo à informalidade, né, uma pressão desgraçada em relação aos professores, monitores, pajens nas escolas sobrecarregadas, né, esse tipo de coisa vai se tornando cada vez mais comum. Cada vez mais comum. É inadmissível. Inadmissível, mas infelizmente acontece. A Carla Ramil tem os detalhes, olho na notícia. O caso aconteceu no Centro de Educação Infantil, o Arde Abraão de Campos Toledo, na Vila Nossa Senhora Aparecida. Segundo a polícia, logo após deixar a creche, o menino de 4 anos disse à mãe que estava sem a cueca. Ele contou que havia feito cocô na calça durante a aula e que, na sequência, uma monitora irritada com a atitude teria esfregado as fezes no rosto da criança. Depois do relato do filho, a mãe procurou a delegacia da cidade para registrar boletim de ocorrência contra a funcionária pública. O delegado responsável pelo caso ouviu funcionários da escola infantil e a mãe do garoto. A polícia também teve acesso às imagens do sistema de monitoramento por câmeras da escola, mas o vídeo mostra apenas a criança entrando no banheiro com a monitora. Foi possível constatar que realmente a professora entrou com a criança no banheiro e depois de cerca de 12 minutos saiu com a criança devidamente trocada e limpa. Então, a professora disse que sim, que repreendeu a criança, instruindo que quando tiver vontade no banheiro, que peça ir no banheiro, que ela está ali para isso e tal, mas negou qualquer tipo de agressão. O menino ainda não foi ouvido. A criança estava um pouco agitada, depois acabou dormindo, não foi possível tirar nenhuma declarações dela. Motivo pelo qual será encaminhado, solicitar um acompanhamento do psicólogo para, enfim, analisar se há uma fantasia, se há uma versão realmente ou não do fato.
A equipe da Band tentou falar com algum responsável pelo centro de ensino, mas ninguém quis falar sobre o assunto. A Secretaria Municipal de Educação informou que já abriu sindicância para apurar os fatos. A monitora está afastada das atividades e deve permanecer de licença até que a situação seja esclarecida. O caso também vai ser acompanhado pelo Conselho Tutelar do município. Preocupados, os pais das crianças que frequentam a creche querem que a denúncia seja investigada. Se realmente isso aconteceu, tem que ser muito bem apurado. É o que eu estou dizendo, é inadmissível. Agora, não adianta condenar aqui a funcionária antes da hora, hein? É preciso investigar a fundo isso aí. Né? A própria família, e com toda a razão, está muito cautelosa, né, nas informações que tem levado. Ninguém está fazendo aqui sensacionalismo com o caso, ninguém, sabe, está levantando especulações, nada disso. O que nós estamos noticiando aqui é que houve um afastamento, a polícia está investigando e o motivo disso. Né? E com muita responsabilidade, até para que a gente não exponha os profissionais sem que efetivamente tenha acontecido alguma coisa. Agora, eu repito, havendo a confirmação, é inadmissível. E eu ouso dizer porque esse tipo de coisa acontece. Porque são professores pressionados, profissionais que infelizmente ganham muito mal, né? E que às vezes não tem nem a capacitação correta para poder estar lidando com criança. Às vezes não estão nem capacitados para estar lidando com criança. Tem maldade? Infelizmente tem maldade. Em muitos casos tem maldade. Mas, olha, esse tipo de caso repercute, acontece, infelizmente se repete em função da porcaria que anda a educação no nosso país. Não tem outra expressão que não essa. A porcaria que anda a educação nesse país. Né? E o detalhe é que os nossos políticos acham que está uma maravilha. Por eles, ó, não precisa fazer nada. Eles não querem gente inteligente para questionar os atos deles. É evidente. É claro que eles não querem gente capacitada para assumir o lugar deles, para tirá-los no voto. Quanto mais gente alienada, melhor. Concorda comigo? Quanto mais gente alienada, melhor. É terrível esse caso aí, viu? Vem comigo aqui. Tem o caso dos clientes, né, que são vítimas lesadas em uma empresa aqui de Campinas. O PROCON está investigando a loja, que é de móveis planejados e que teria lesado ao menos 50 clientes. Mas já tem mais de 15 registros lá no PROCON. 15, 16, 17, 18 ou 19. Estou dizendo que são mais de 15. São pessoas que gastaram entre 10 e 30 mil reais e não receberam pelo produto que pagaram. E aí eu te pergunto, você vai lá, monta o seu apartamento, acabou de casar, vai casar, né, guardou dinheiro uma vida toda para montar a sua casa do jeitinho que você queria, confia na empresa, procura a empresa, quer da empresa o retorno desse trabalho, aí descobre que a empresa está fechando as portas, que está devendo para os seus fornecedores e que você não vai receber, velho. Você não vai receber nem o produto, nem o dinheiro de volta. Ah, faça-me o favor, hein? A Carla Ramil acompanha de perto e traz os detalhes. É o drama, né, que se repete também. Eu me lembro daquela concessionária de veículos que deu cano em todo mundo, aqui em Campinas, há uns 3, 4 anos. Agora essa empresa de móveis planejados dando cano. E nós procuramos lá e parece que o pessoal não queria falar ou não falou. Você vai ver na reportagem da Carla, dá uma olhada só, aqui ó, olho na notícia. Vanessa, Júlio, Cleiton e aproximadamente outras 50 pessoas tiveram os sonhos destruídos. O desejo de ver a casa toda mobiliada foi por água abaixo. Segundo eles, esta loja de móveis planejados, que fica no bairro Guanabara, fechou contratos que nunca foram cumpridos. A pedagoga, por exemplo, assinou uma compra no valor de 35 mil reais, que pagou em 2 vezes e espera pelos produtos há quase um ano.
ano. Ela me deu um desconto muito bom à vista, que poderia fazer em 2 vezes. Nós fizemos na época em fevereiro de 2012, prometendo entregar os móveis a partir da data da medição, que seria em outubro, contando 60 dias, o que já expirou há 6 meses atrás, que daria em janeiro. O plano de Júlio era colocar móveis planejados em todo o apartamento. O contrato mostra que ele pagou R$ 17.600 pelo serviço, mas está até hoje com o projeto parado. E o que não faltaram foram desculpas das donas da loja. Começou toda a enrolação, mais um mês, mais 15 dias, mais 10 dias, os móveis chegou, estou separando e até hoje nada. Não recebi nenhuma peça dela. Os clientes acreditam que tenham sido vítimas de um golpe, já que nenhum contrato foi honrado. Cleiton perdeu R$6.000 e enquanto o problema não é solucionado, ele vive um verdadeiro sufoco em casa. Tá tudo bagunçado, o armário, as panelas, as coisas tudo dentro de caixa. Só tem a pedra da pia lá, mais nada. O resto tá tudo bagunçado, um caos total. Segundo os clientes, a loja mudou de nome pelo menos 3 vezes em um ano. E mesmo sem entregar os móveis aos clientes que já tinham feito os pagamentos, continuaram a lesar outras pessoas, vendendo novos projetos com preços abaixo do mercado. Desde que as vítimas perceberam o possível golpe, não conseguem entrar em contato com as proprietárias, Neide e Cristina Pires. Esta imagem registrada por um dos clientes mostra que os telefones foram deixados fora do gancho. Caroline e o noivo já perderam as contas de quantas ligações fizeram para a gerente. Porque a gente vem aqui e não desconfia de nada, eles te tratam muito bem, te atendem, mandam em casa, tiraram a medida, mandaram o projeto para a gente comprar a pedra do banheiro, a gente já comprou, pagou à vista, agora tá lá e não tem móveis. Alguns clientes fizeram o pedido do destrato, o cancelamento do contrato para a devolução do dinheiro, mas apenas Júlio foi ressarcido em metade do valor que pagou. Os outros esperam ainda uma resposta. A loja de móveis está assim, fechada. Inclusive na porta há um aviso que reforça isso. Andando aqui pela fachada, que é bem grande, a gente consegue perceber que no interior da loja não há mais computadores em cima das mesas. Lá no fundo também há poucos móveis. Segundo alguns clientes, a mudança tem sido feita aos poucos para não levantar suspeitas. Quem foi lesado, aguarda aqui do lado de fora que algum responsável apareça. As vítimas registraram um boletim de ocorrência e pretendem entrar na justiça para processar a loja. Bom, primeiro o consumidor deve sim procurar o PROCON para registrar a sua reclamação para que nós possamos tomar medidas administrativas ou até judiciais com essa coletividade de consumidores que sofreram esse dano. É importante dizer que se a loja é franqueada e fica aqui em Campinas e ela teve grandes fábricas que estavam junto com essa loja e que esses consumidores compraram dessas marcas, as fábricas são solidariamente responsáveis e devem então assumir também, juntamente com a loja, o dano causado ao consumidor. Olha, nós entramos em... A loja, nós não conseguimos falar, não é isso, Vinícius? Com a loja nós não conseguimos falar. Aí nós entramos em contato com os fornecedores, né? E a gerência da Up Design Inteligente informa que sempre zelou pelo respeito ao consumidor e para com seus lojistas. Por isso, destaca que manteve o compromisso de entrega de todos os pedidos que foram liberados pelo setor comercial, pelo lojista de Campinas. Informa ainda que a relação comercial com a loja, que está sendo citada na reportagem, foi encerrada em março de 2013 e que mesmo após o encerramento, manteve o compromisso de entrega dos pedidos que foram enviados a eles, honrando assim o comprometimento em atender o consumidor. Eu acho importantíssimo, aliás, parabenizo a UP por ter se manifestado em relação ao caso, né? Nós procuramos também o pessoal aí da Linha Perfeita, que é proprietária da loja. Eu liguei pessoalmente, falei, ó, Rodrigo Salomão que está falando. E ninguém se manifestou, ninguém apareceu. Não é isso? Ninguém apareceu. Nós vamos continuar nesse caso aí para saber se a gente consegue uma resposta. Agora, não existe ação melhor do que a ação do PROCON, né, Vinícius? Não existe melhor ação do que a ação do PROCON.
são pessoas que poderiam, né, são pessoas que podem dar tecnicamente essas respostas, porque isso aqui não é uma denúncia da Band, não é nada da Band. Quem está questionando isso aí é o próprio PROCON, né? O pessoal levou até cartaz ali com as imagens dos proprietários da loja, para ver se encontra essa turma toda. A gente está ligando e não consegue falar. Quem sabe eles ainda não dão uma resposta para a gente. Seria uma maravilha. Agora, é duro, hein? A pessoa gasta R$14.600, R$17.500. Teve gente que gastou 35 mil, Marcão. Né? Investiu uma vida nesse projeto para resolver o problema de casa. Isso aí é o camarada que está tudo bagunçado na casa dele porque ele está sem imóvel. Faça-me o favor, é brincadeira, hein? É descaso, é descaso. Se fosse um cliente, tudo bem, mas um monte de cliente. Eles não podem estar inventando essa história, concorda comigo? É um monte de gente. Nós vamos a fundo nessa história porque nós precisamos saber se outras pessoas não foram lesadas. Nós precisamos saber se outras pessoas não foram lesadas. E reforço, se os representantes dessa empresa quiserem falar com a gente, inclusive num link aqui no estúdio, o espaço da Band está aberto. Nós procuramos, não conseguimos localizá-los, ao contrário da UP, por exemplo, que se manifestou e de forma muito respeitosa aos clientes, disse que não compactua com isso, que assumiu o compromisso de entregar aquilo que precisa ser entregue, né? E vai responder lá ao PROCON, se for notificada pelo PROCON, né? Mas pelo menos respondeu, deu satisfação. Agora o pessoal dessa loja aí não dá satisfação para ninguém. Não deu satisfação para os clientes, não deu satisfação para a imprensa. Vamos ver na hora que o PROCON chegar com a justiça lá, se eles vão se manter calados. Vem comigo aqui. Equipamento explode e mata 2 funcionários em uma metalúrgica de Cosmópolis. O impacto foi tão forte, né, que causou pânico em uma creche do lado. Pelo menos outras 3 pessoas ficaram feridas. A Eliette Zanotti tem os detalhes, deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. O acidente ocorreu nessa metalúrgica que fica no Parque Andorinhas, em Cosmópolis. O Corpo de Bombeiros foi acionado por causa de uma explosão na empresa que produz peças industriais. Pela manhã, havia cerca de 40 trabalhadores. 2 deles morreram na hora. Marcelo, de 25 anos, morador de Limeira, e Luiz Fernando, de 23, de Arthur Nogueira. Outros 3 ficaram feridos e foram levados para o hospital da cidade. Segundo a polícia, um dos cilindros que ficava na parte externa explodiu. Nós encontramos um cenário onde houve uma explosão, né, causada provavelmente pelo vazamento de gás ou pelo manuseio do cilindro, onde vitimou duas pessoas e danificou bastante o ambiente. Para se ter uma ideia do impacto da explosão, parte do cilindro foi projetado para mais de 100 metros de distância. Ele passou por cima dessa escola, caindo aqui, formando este buraco, para desespero geral de todos os alunos que estavam na escola. Teve criança que estava pulando o muro de medo, sabe? Saiu correndo, soltou o prato e saiu correndo e estava pulando o muro de medo. Depois do susto, as aulas foram suspensas. Esses funcionários da empresa contaram que nos cilindros havia nitrogênio, oxigênio e acetileno, gases que alimentavam uma máquina de corte de aço que estava desligada para a manutenção. O gás é canalizado e a distância entre eles, 6 metros. Lá de fora da parede, um lugar arejado, né? Como pede a procedimento, né? Agora o que aconteceu, só a perícia vai poder dizer. A empresa permanece fechada até que engenheiros avaliem os danos na estrutura do prédio. De acordo com os moradores da região, em 2010, um incêndio destruiu o almoxerifado da empresa. Na época, ninguém ficou ferido. A explosão de hoje causa medo e preocupação. É perigoso, né? Tem que tomar alguma providência, que aconteceu isso daí, alguma coisa tinha de errado, né? A gente fica preocupado, né? Porque eu moro aqui, ó, na frente de casa. Da outra vez que pegou fogo, a gente ficou super preocupado, né? Da outra vez pegou fogo, os próprios moradores saíram correndo aí para ajudar a acabar com o fogo. Agora, é uma empresa que está no meio de uma área residencial, precisa saber da prefeitura como é que fica isso, né? Se está liberada para funcionar, não está.
Tem a creche de um lado, tem residências do outro. Olha, o pior de tudo são 2 mortes e isso ninguém traz de volta. Né? Isso ninguém traz de volta, infelizmente. A investigação da Polícia Civil, né, junto com o laudo técnico da perícia, agora devem apontar o que efetivamente aconteceu lá em Cosmópolis. Coisa terrível, rapaz, terrível. Agora, precisa ser lógico, precisa saber se estava bem acondicionado ali, se estava na condição de segurança, funcionários que estava. A perícia é quem vai dizer. Agora, o que mais me chama a atenção é uma empresa, e aparentemente não é uma empresa tão antiga assim, pelo menos o prédio não aparenta ser um prédio antigo, hein? E no meio de uma área residencial, junto com creche, isso aí é meio preocupante, não é não? Acho que a prefeitura deveria se manifestar a respeito desse caso aí, viu? Deveria se manifestar, porque já não é o primeiro caso. De repente são avisos, né? E quem avisa, amigo é, diz o velho ditado. São avisos de que uma tragédia, de repente, pode acontecer do dia para a noite. Infelizmente. Vem comigo aqui. Esse gás acetileno é altamente inflamável, né? Aí você tem o nitrogênio, que pode explodir, explode com uma, sabe, com uma capacidade enorme de destruição. E tem o oxigênio que alimenta o fogo, que alimenta a explosão. É uma bomba isso aí, é uma bomba. A Polícia Civil de Indaiatuba cumpriu hoje ao menos 8 mandados de busca e apreensão determinados pela Justiça. A operação contra máquinas de música que são consideradas ilegais. É o seguinte, elas funcionavam em bares da cidade, o cara depositava dinheiro lá, só que não pagavam essas máquinas os direitos autorais. Durante a operação, a polícia também encontrou máquinas caça-níqueis, CDs e DVDs piratas. Deixa eu ver a reportagem da Carla Ramil aqui, ó. Olho na notícia. A operação aconteceu durante toda a manhã de hoje em 4 bairros da cidade. 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil. O principal objetivo era apreender máquinas jukebox, que tocam músicas de diversos artistas e normalmente são encontradas em bares nas periferias dos municípios. Segundo o advogado que representa a Aprova, a Associação Brasileira das Empresas de Reprodução Automática de Áudio, Vídeo e similares, estes equipamentos precisam ter um selo específico que comprova o licenciamento. Só assim elas podem ser instaladas nos estabelecimentos. Uma vez notificado o proprietário do estabelecimento, bem como do proprietário da máquina, do equipamento, ele está ciente de que o desconhecimento da lei é inexcusável. Então ele sabe que ele tem que fazer o licenciamento da máquina. Dos 8 pontos, 2 estavam fechados e não puderam ser vistoriados. As apreensões foram realizadas no Jardim Morada do Sol, Jardim Brizola, Jardim Paulista 2 e Núcleo Residencial Carlos Aldrovandi. Somente em um dos locais a máquina estava licenciada e com selo. Ao todo, 4 jukebox e 9 máquinas caça-níqueis foram apreendidas. 6 pessoas detidas e indiciadas por crime contra a propriedade imaterial. Elas foram ouvidas e liberadas depois de prestar esclarecimentos. Segundo o advogado da Aprova, por causa da ilegalidade, não há como estimar os prejuízos para o mercado fonográfico brasileiro. Cada máquina dessa hoje, ela tem de cerca de 5 a 10 mil músicas. Limite esse de música que na atualidade não existe um limite efetivo, mas a média aproximada por máquina, por equipamento, é de aproximadamente de 5 a 10 mil músicas. E aí você tem uma equiparação com os DVDs e CDs piratas, que também são feitos a apreensão pela Polícia Civil. E disso você tem aí o grande prejuízo por inúmeras gravadoras detentora dos direitos autorais, que tem aí os seus direitos feridos justamente em razão dessa ilegalidade dos equipamentos que não estão devidamente licenciados pela ABLF. Durante os trabalhos, a polícia apreendeu também cerca de 2.500 CDs e DVDs falsificados. Na tarde de ontem, a mesma operação aconteceu em Valinhos. 11 máquinas jukebox foram apreendidas, mas ninguém foi detido. Outras ações como estas ainda devem acontecer aqui na região. E olha, eu já estou recebendo uma informação aqui do Glauco Verdo, que é o investigador-chefe da Polícia Civil na cidade de Indaiatuba, de que houve mais apreensões de CDs e DVDs piratas. Quanto, hein, ô Vinícius?
Mais 1.600, é isso? Mais 1.600 é essa informação. Parabéns à Polícia Civil de Indaiatuba, que tirou das ruas não só essas máquinas aí que não pagam os direitos pelo uso das músicas, mas tirou máquina caça-níquel de rua também, né? Isso é importantíssimo, porque tem de gente viciada em máquina caça-níquel, destruindo a vida. É um negócio impressionante. Olha, eu sempre defendo muito a seriedade do posicionamento das empresas, das pessoas que nós citamos aqui. Defendi agora há pouco a seriedade da UP, que nos deu resposta em relação... Pode me mostrar aquelas imagens lá da empresa, né? Como é que chama, o Vinícius, a empresa? Hein? É uma empresa... Linha Perfeita, não é isso? Disse aqui que nós procuramos uma das proprietárias, eu liguei pessoalmente, né? E que eles não haviam respondido. E responderam, ligaram aqui pra gente. Eu acho que nós temos que dar um voto de confiança, porque deram resposta e informaram o que pra gente, Vinícius? Primeiro que a loja ficou fechada, embora as vítimas aí, essas pessoas, os clientes, têm procurado a loja já há algum tempo e têm encontrado a loja fechada, disseram que a loja ficou fechada hoje porque a loja foi atacada. Nós ficamos a manhã inteira lá na frente e nós não vimos isso, né? Nós não vimos isso. Mas a empresa disse que manteve a loja fechada hoje porque houve um ataque contra a loja, essa é a resposta da empresa. Segunda resposta, Vinícius, que em nenhum momento houve a intenção de lesar ninguém, né? Mas que sim, houve um problema financeiro com a empresa, mas que ninguém se beneficiou desse problema financeiro e por isso a empresa está disposta a negociar com essas pessoas. Essa é a resposta, Vinícius? Está disposta a negociar com essas pessoas. Eu acho que é esse tipo de seriedade que a gente espera. Esse tipo de seriedade que a gente espera. Quem é que encaminhou isso pra gente? A Cristiane? Cristiane, obrigado por ter entrado em contato aqui com o Brasil Urgente. Só acho que essas coisas não deveriam vir parar na televisão. Acho que tinham que ser resolvidas logo com quem está sofrendo o problema. Só nos procuraram, porque já faz meses que essas pessoas estão esperando resposta e relataram para a gente, não conseguiram essas respostas. E eu me coloco à disposição com a equipe do Brasil Urgente para a gente intermediar essa negociação, para que nenhuma das partes aí seja prejudicada. Tá combinado? Então tá dada a resposta da empresa, né? Sempre nesse jornalismo plural do Brasil Urgente, que ouve todos os lados. Eu acho que quando você tem resposta, você tem aí a seriedade que é preciso ser colocada nesse momento de debate. Eu agradeço aos clientes aí que tiveram a coragem de colocar a cara para bater num problema que é grave, que são pessoas que depositam os seus sonhos e as empresas que se manifestaram. E por isso eu estou me colocando à disposição aqui com a equipe do Brasil Urgente, com a Carla Ramil, com a Alicia Manjavac, com o Vinícius, com a Tuíla, com a Lindsay, com o Bruno, com o Kleber, com o PA, enfim, com toda a nossa equipe aqui, para a gente poder intermediar, né, Marcão? Para a gente poder intermediar essa questão dentro do prazo mais curto possível, para que as pessoas tenham de volta o seu dinheiro ou tenham de volta os produtos pelos quais pagaram, né? E a gente possa estabelecer aí um novo momento na vida dessas pessoas. O pessoal da Linha Perfeita, então, se manifestou. Fala comigo, Vinícius. Alicia Manjavac, acompanhando de perto os depoimentos do caso Veracruz, já há informação de que a polícia deve indiciar ao menos um dos sócios da Clínica Ressonância Magnética Campinas por homicídio doloso, também por outros 2 agravantes, que dizem respeito à fraude processual e também à quebra da ética médica. Há ainda um outro depoimento acontecendo. A Alicia lembra pra gente quem é que está sendo ouvido aí, Alicia? Por enquanto não tem nem indicativo de que vai acabar, né? Não, Rodrigo, ainda não há nenhuma expectativa sobre o fim dos depoimentos. Quem está prestando depoimento agora é José Luiz Marins, que também é sócio da RMC, Ressonância Magnética Campinas. Agora há pouco, quem prestou depoimento foi Adilson Prando, que também é sócio. Ele ficou cerca de 6 horas conversando com o delegado. Ainda são esperados também para prestar esclarecimentos a doutora Patrícia Prando e Marcos Marins. Mas ainda não há informação se esses outros
2 depoimentos devem acontecer ainda hoje, Rodrigo. Então, por enquanto, quem presta esclarecimentos é José Luiz Marins, sócio da RMC. Depoimento que começou agora há pouco por volta das 5 horas da tarde e não há previsão para terminar, Rodrigo. Lícia, que vai continuar acompanhando, vai trazer informações para a gente, a cobertura completa no Band Cidade, às 6:50 da noite, com a Cíntia Absalonso e toda a equipe da Band. Eu mando um abraço para meu amigo Marcelo, que é investigador de polícia lá na Delegacia Seccional, né? E para todo mundo lá da Delegacia Seccional, do 1º DP, do DEINTER, que, aliás, nos auxiliaram lá para que a gente pudesse posicionar o link da nossa TV Band, né, para trazer essa informação em tempo real, na hora em que acontece, lá do Complexo da Polícia Civil, aqui em Campinas. Obrigado aí para todo mundo. Um abraço, viu? Pessoal que assiste isso aqui todo dia. Lá o pessoal da Polícia Civil é telespectadora, que é duro, hein? É duro, porque o pessoal da Polícia Civil sofre pra caramba, sem investimento. Sabe? A polícia tá falida, ninguém investe nessa Polícia Civil, ninguém investe na investigação policial. É terrível. O governo do estado está devendo muito, muito para a polícia aqui em Campinas. Olha, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho o Datena está chegando para todo o Brasil. Você não sai daí porque nós já voltamos já, hein? Até daqui a pouco.